Fala pessoal, tudo bem? Nas últimas conversas a gente falou sobre vários tipos de invasão, de hacking que tem sido feito recentemente, umas formas bem criativas. Vocês já ouviram falar em algum tipo de invasão de computador pela placa de vídeo? Esse é o assunto de hoje. Esse aqui é o CT Cyber Security, todos os sábados aqui no canal do CT. Eu sou o Renato Boiú, da Violink. Quero agradecer a todos vocês aí pelas críticas, comentários, pelo like. Se inscrevam no canal, tem muita informação importante, muito conhecimento, muito aprendizado aí para todo mundo, né, para a gente ficar seguro em todos os âmbitos da segurança física, virtual e procedimental, né? Bom, eu já comentei aqui no programa que os invasores, os hackers, eles são muito criativos, né? As gangues criminosas, eles tentam explorar isso para vender a capacidade de intrusão para quem pagar mais. E tem algumas coisas que são realmente impressionantes. Então, eu já falei aqui no programa sobre ransomware, sobre invasão usando o que se chama Rubber Duck. Tem vários casos desse tipo que aparecem aí. Tem o caso daquele comprometimento de placas via OEM, então o vírus saía com o celular, saía da fábrica, embarcado já no equipamento. E aí essa semana apareceu um caso que eu achei bem interessante, resolvi comentar aqui com vocês. Tem um caso em que foi feito uma invasão, quer dizer, foi publicado o código de conceito de um tipo de invasão que é baseado na GPU, que é o processador da placa de vídeo do computador. Então, ao invés de ser um processamento, como é que eu posso dizer, um malware hospedado dentro da CPU, processado pela CPU, a unidade de processamento central do computador, não. Esse caso aqui que a gente vai ver é baseado na GPU, que geralmente, quer dizer, originalmente, era o processador auxiliar para a placa gráfica, para os gráficos, para o vídeo, para jogo, etc. Então eu vou colocar aqui para vocês essa notícia, eu achei bem interessante. Desculpa, então, esse site aqui eu já mostrei algumas vezes, é um site mais de divulgação, né, da área de tecnologia, bem interessante. E aí esses criminosos, eles criaram então uma ferramenta para você fazer o malware, fazer o vírus e embarcá-lo e fazê-lo ser executado dentro de CPUs AMD ou NVIDIA, que são dois grandes fabricantes aí de chips para CPU, para GPUs, né? As unidades de processamento gráfico. Então, a ideia é que o conceito, ele foi criado, esse programa de prova de conceito, foi vendido em um fórum dos hackers, dos criminosos, ele explicou como é que funcionava. E o que é interessante nesse caso aqui é assim, a maioria, quer dizer, a maioria não, eu posso dizer até que a totalidade das ferramentas de detecção de vírus hoje partem da premissa que o vírus está na CPU, vai ser executado na CPU. Então, ele está no disco, está na RAM, vai ser processado, vai ser executado, o código vai rodar pela CPU em um dos seus cores, seus núcleos. E aqui, esse caso, não. O vírus ele vai estar rodando dentro de uma GPU, o que o torna virtualmente invisível para a tecnologia de antivírus existente atualmente. Lógico que o natural é que aí as empresas de segurança, inclusive grandes players, Symantec, Trendmicro, Microsoft, todos os que trabalham nesse mundo de segurança, criem, adaptem as suas ferramentas para também, de alguma forma, tentar buscar traços de que existem essas pragas aí rodando dentro da GPU. Mas não é fácil, existe uma separação entre os dois ambientes que podem tornar essa ferramenta um pouquinho mais complicada. O que é importante aqui, o que eu acho que é interessante comentar é o seguinte: as placas de vídeo hoje em dia elas são usadas para coisas que não são necessariamente vídeo. Então isso é importante, é uma coisa que mudou nos últimos 10 anos. Hoje em dia, as GPUs são utilizadas além de vídeo, além de jogos, gráficos 3D, etc., para duas coisas importantíssimas que não eram utilizadas até então. Mineração de Bitcoin, então, e outras criptomoedas. Então, fazer o tipo de processamento para criptomoedas exige um poder de processamento que hoje está presente nas GPUs, é o processamento paralelo. E o segundo que a gente usa muito hoje em dia, inteligência artificial. Então, redes neurais é um tipo de aplicação que a GPU cai como uma luva. E aí agora a gente vê, então, esses criminosos, né, esses hackers, utilizando o código para
ele foi criado sob medida para rodar dentro de uma GPU. Então, os autores aqui desse vírus, né, quer dizer, desse código de exemplo, mostraram que funciona, testaram o código deles em placas de vídeo da Intel, da Radeon e da GeForce. Então são grandes fabricantes, grandes marcas aí conhecidas no mercado e que estão, como é que eu posso dizer, sujeitas a ser infectadas por esse tipo de malware, esse tipo de software. É interessante assim, em alguns casos no passado, o artigo até está mencionando isso, tem alguns códigos assim, que mostravam assim, olha, tem um rootkit aqui, um kit de vírus, entre aspas, indetectável, que dá para rodar dentro de GPUs, etc. Então, a ideia de rodar não é nova. Agora, o fato dessa técnica ter chego num ponto em que roda em várias GPUs de vários fabricantes diferentes, realmente é bem significativo. Então, existe tem um paper que eles colocaram aqui, já tem alguns anos, é 2013, tem aí 8 anos, demonstrando a possibilidade de fazer isso, explicando como é que funcionaria. A aplicação que eles fizeram é bem interessante, é um keylogger, então ele fica monitorando, armazenando cada tecla que você aperta, então é ótimo para capturar senhas, por exemplo, vai capturando senhas e vai armazenando na memória da GPU. Se um antivírus tenta buscar, perceber que está sendo executado, é virtualmente indetectável, porque está rodando em outro espaço de memória. Então, eles foram criativos para criar esse mecanismo aí de ter um processo mal intencionado rodando dentro do computador de uma forma que o antivírus propriamente dito não poderia detectar. Então, como sempre, a gente percebe que os criminosos eles são muito criativos, eles tentam correr com essa evolução aí dos vírus, do malware, do rootkit, etc., para infectar os computadores de uma forma que as medidas de proteção não alcancem. Isso é um jogo de gato errado, logo vão ser criados mecanismos para evitar isso, então as placas de vídeo vão ter que evoluir, o sistema operacional vai ter que evoluir, Linux, Windows, Mac, não importa, eles vão ter que evoluir para detectar esse tipo de intrusão e evitar a intrusão antes que ela ocorra. Mas hoje a gente tem essa notícia aí que existe esse kit, está sendo vendido nos fóruns aí de hackers, e ele permite executar um processo escondido dentro da GPU, da placa de vídeo do computador, de uma forma que o seu processador, que o seu CPU, o seu sistema operacional não perceba. Como sempre, manter software atualizado, evitar executar software que você não conhece, que não seja assinado, por exemplo, não seja uma fonte fidedigna, evita dor de cabeça com isso. Mas, como a gente já falou aqui no programa, um bom backup pode salvar o seu pescoço no longo prazo. Esse é o assunto de hoje, espero que tenham gostado. Fiquem em segurança e até a próxima. Tchau, tchau.